Vamos lá, retornar com os comentários. Eu com a minha famosa colinha, tá aqui tudo preparado. Vamos dar início? A pergunta 451 é bem interessante, né? Porque a segunda vista parece hereditária em certas famílias. O que eu entendi, em algumas famílias parece que a segunda vista é hereditária. E de certa forma, o é. Porque o corpo herda do corpo. Tendo a mediunidade e bases físicas, alguns traços do complexo fisiológico passam. Diríamos que é o DNA, ou como a gente brinca, está no sangue. As semelhanças existem e as afinidades que nos unem são muito semelhantes, mas até podem, né, passar de um para o outro. Não dizemos filho de peixe, peixinho é? Então, aquelas semelhanças todas, o tipo, até o time de futebol, vai. Sempre tem um filho que é ovelha negra traz para outro time. Mas você acaba passando isso. A sua forma de pensar, a sua forma de agir, os seus exemplos acabam passando. E como nós vimos em perguntas anteriores, tudo passa por um desenvolvimento também, por um aprendizado, por exercícios, né? Mas não é uma regra geral. Quantos de nós temos pessoas completamente filhas de um mesmo pai, filhas de um mesmo pai, de uma mesma mãe? Nós não estamos aqui reunidos, né? Nem todos da casa estão juntos, na verdade. Um exemplo fácil de entender: jogador de futebol. O cara pode ser um gênio no futebol. De forma alguma é garantido que seus filhos possam fazer o mesmo sucesso, né? Nem todos da nossa casa, por mais exemplos que damos, eles seguem. Às vezes a religiosidade, coisa do tipo, não é uma certeza que isso vai ter. Eu, particularmente, gosto de levar esta explicação para outra direção. Eu imagino o seguinte: quando estamos no planejamento da nossa nova reencarnação, tudo e todos os cuidados são tomados para que tudo possa dar certo, certo? Tá? Tudo bem planejado, tanto que o planejamento tem situações aí que demoram décadas para se completar todo o ciclo e haver a reencarnação. Alguns espíritos reencarnam em família, têm compromissos em conjunto. Já vem do plano espiritual com tarefas definidas e já tem os dons aflorados com os mesmos objetivos. Mas pode acontecer o contrário, né? Existirem uma família numerosas, uma que tenha dons mediúnicos desenvolvidos e outras nada. Até ignorando essa faculdade, notamos muitas famílias em que somente um dos membros possui mediunidade em exercício, sendo que os outros, por vezes, trabalham para essa aquisição e nada conseguem. Já em outras, aparece espontaneamente essa faculdade. Nós já trazemos do mundo espiritual as nossas tarefas definidas. Não nos esqueçamos, todos somos médiums. Mas, independente disso, vai aflorar em um de uma forma ou de outra algum dom de visão, psicografia, enfim. O que nós temos que entender, todos nós estamos no lugar que deveríamos estar com os dons que recebemos, ou as obrigações que temos para com o próximo, não é? Na 452, é verdade que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Essa aqui é bárbara, né? Certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista, como a enfermidade, as emoções que vêm afetar a alma. No entanto, desenvolve não somente a segunda vista, mas desenvolve também todas as faculdades mais afloradas, destacando-se aquela que se encontra mais fácil de se evidenciar. É o que eu falei agora há pouco. Todos nós temos um ou outro dom, alguma coisa, mediunidade. Significa dizer, eu não consigo ver, mas todos, vamos imaginar, temos boa vontade. Isso já é um dom. Você, às vezes, tem o dom da paciência, de ouvir o seu irmão, ouvir uma pessoa,
o lamentar de uma pessoa, a pessoa às vezes precisa desabafar. Então você não precisa ter um dom mediúnico, como assim dizer, mas você tem a paciência, você tem o bom senso, tá? Cada um tem aquilo que foi dado de acordo com o planejamento feito. Quando o encarnado se encontra à beira da morte, isso aqui é bárbaro, né? No dizer dos próprios homens, certamente que esse espírito passa a ver coisas do mundo espiritual, porque afrouxam-se os laços do espírito pelas circunstâncias por que ele passa. Aqui é aquela velha, né? Quando a pessoa acha, ou está realmente numa situação de desencarne, ou aquela que se acha que está muito doente e tal, ela começa a pensar tudo de uma forma diferente. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, então eu vou mudar. É como se a gente já tivesse, em vez de pedindo já a segunda chance, mesmo estando aqui, não é verdade? As emoções violentas correspondem a exercícios acentuados no campo dos dons espirituais. Esses se afloram, porém é indispensável se ele continuar aflorado, seu portador saiba aproveitar a oportunidade para o bem comum. Tá? Aproveitar a oportunidade bendita naquele momento, transformar a sua vida num novo caminhar, com novos objetivos. É muito nobre conhecermos de tudo na criação. No nível em que a humanidade da Terra se encontra, a necessidade mais urgente é da nossa reforma íntima. Todos esses problemas, eles vêm com o mesmo objetivo, a mudança, a nossa reforma íntima. Porque mudando-se por dentro, a lei faz mudar por fora. Não é? Quando a gente atinge a gente começa na reforma íntima, aquelas coisas a gente não dá importância a tanta bobagem, a gente acaba calando em momentos que outrora não faríamos isso. Para que dar continuidade, uma briga, uma discussão? A gente começa a ficar mais maduro espiritualmente falando, né? Quem é feliz na intimidade? A felicidade se estende ao exterior. Podemos notar, quando felizes estamos, em uma paz, poderíamos chamar uma paz celestial, daquele tipo que nada tira a nossa paciência, não é verdade? A gente está de bem com nós mesmos, estamos de bem com a vida, como costumam dizer. Nada tira a paciência, nada tira aquela tranquilidade. O mesmo, existem possibilidades que tentam, mas se a gente consegue já desenvolver essa maturidade espiritual, não vai ter nada que vai tirar essa paciência, né? Mas também o contrário é verdadeiro, né? Se estamos de mau humor, nada nos parece agradar, né? Tudo incomoda, até mesmo os nossos pensamentos, né? Às vezes a gente está com uma raiva tão grande, uma falta de paciência, que a gente começa a pensar que eu vou ficar pensando nisso agora e tal. Até o pensamento nos incomoda, né? Pensem nisso. Tudo isso que falamos do desenvolvimento por grande comoção não se pode generalizar, porque em muitos casos os seres passam por isso tudo que mencionamos e nada aflora no campo de suas observações. Quantas calamidades que acontecem, não vemos pessoas roubando as outras, fazem campanhas para arrecadar dinheiro e tal, para comprar alimento, depois acabam comprando coisas particulares, uísque. No Haiti, quando teve aquele terremoto, o mundo todo se solidarizou com eles. Aí depois foram verificando que várias entidades ali estavam patrocinando o bem próprio de cada um, né? É um absurdo. Depende muito da escala que o espírito se encontra. Antes as suas qualidades espirituais, né? Em época de provações coletivas, por exemplo, um terremoto, tornados, neve, enchentes, tudo isso, a crença em Deus é bem maior, né? Notem, visto que o desenvolvimento espiritual fica mais visível para a maior parte dos que sofrem esse arroxo emotivo. Pesquisas apontam que na época dos circos romanos, lembram lá que nós já falamos, onde se trucidavam milhares de cristãos, eles desenvolviam a segunda vista, quando não a tinham.
e aumentavam quando eram dotados dessa faculdade. E cantavam hinos de louvor a Deus pelos seus testemunhos, frente às feras famintas. Quantos já não lemos, ouvimos em filmes que as pessoas estão lá naquelas arenas, as feras vindo, elas cantando, indo para a fogueira, cantando com uma emoção, como se estivesse indo para uma festa, não é? É a segunda vista. Aqueles que não a tinham passam a ter, e aqueles que tinham se afloravam mais. Elas vinham ali na frente. Elas estavam vendo que aquele momento acabava para uma felicidade maior. E os ignorantes que aplaudiam, né? Que se alegravam com os sofrimentos, não sabiam o porquê de sua felicidade. Imagine, as feras, as fogueiras te esperando e você cantando, né? É uma elevação espiritual muito grande, né? Na boa, né? Se está chovendo na hora de sair de casa, já é motivo para a nossa reclamação. Estão vendo que eu estou encapuzado, né? Está mais frio. Bom, a gente já fala, nossa, que frio e tal. O ser humano é assim, né? É complicado entendê-los. E mais, os perseguidos ainda oravam pelos perseguidores, sabendo que todos são filhos de Deus e que a lei do amor os une. Como temos muito a aprender, né? Essas pesquisas nos mostram, como eu já falei, hoje em dia é muito fácil servir a Jesus, ser cristão, né? O problema era 2000 anos atrás, né? Convém não optar pela prática das faculdades, que elas nascem de dentro, mas que suas diretrizes pertencem à maturidade, o nosso desenvolvimento. Você nasce, você tem um compromisso, você assumiu aquele compromisso. Você tem o livre-arbítrio, né? Pode ser que religiosidade nenhuma você vai ter para aflorar isso. É complicado, né? Aqui, vejam bem, quando eu falo religiosidade, eu não estou falando de espiritismo, tá? Esses dons são inerentes à religião, tá? Vamos dizer assim, os dons são ecumênicos. Todas as religiões, todos os líderes religiosos, igrejas, seitas e tal, todas voltadas para Cristo, tá? Todos os líderes, podemos chamar assim, têm os seus dons, tá? Cada um dá uma denominação diferente, mas todos têm. Por isso devemos começar o quanto antes a nossa reforma íntima. Não esperar um terremoto, uma Covid, como nós estamos vivendo agora, sem precisar das grandes comoções pelo nosso caminho. Entendemos que isso faz com que diminuam os nossos sofrimentos. Tá? Eu peguei aqui um pensamento, para encerrar, de um líder espiritual indiano. Ele era um compositor, músico, já desencarnou, Ravi Shankar. Ele falou o seguinte: quando os desastres acontecem, quando o medo toma conta de nossa mente, a oração ajuda. Não se desencoraje. Saiba que todos os lugares pertencem ao Senhor. Deus é imparcial. A natureza é imparcial. Elas não distinguem o que é meu e o que é seu. As calamidades acontecem e em tempos de calamidade sua fé é posta à prova. Conserve sua fé e veja o que você pode fazer pelas pessoas ao seu redor. Lindo, né? Bárbaro, né? Eu acho que esse pensamento aqui expressa todo o sentimento que devemos ter, né? Gente, olha, mesmo tentando não me alongar com duas questões, acabou ficando um pouquinho maior do que eu gostaria, mas foi o que eu entendi e tentei resumir ao máximo. Espero o comentário de todos. A nossa casa, as grades já estão pintadas, falta receber uma única janela. Aí depois vamos entrar na nossa pequena obra para poder, quiçá, em breve receber a todos. Nesse momento ainda, eu agradeço a oportunidade que vocês estão me dando de podermos estar estudando juntos e só tenho que desejar uma excelente semana para todos, tá bom? Um beijo no coração de todos, fiquem com Deus, até a próxima semana. Obrigado a todos.